Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna, e criei esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus aos amigos e irmãos. Estamos perto do Natal. Natal já está chegando, hoje é dia 19 de dezembro, e nós então queríamos falar alguma coisa com respeito ao nascimento de Jesus Cristo, o Deus que veio se tornar um de nós, o Emanuel. O texto que nós queremos usar está em Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Os nomes usados pelos povos antigos para chamar pessoas são mais do que meras palavras, pois contam a própria história dos indivíduos. Quando os pais escolhiam os nomes dos filhos, tinham todo cuidado de fazer com que eles tivessem seu significado ligado à história do seu povo, de sua família ou da sua própria vida, da própria criança. Veja, por exemplo, os nomes que foram dados aos filhos de Jacó no livro de Gênesis. Por sinal que esta é uma prática adotada hoje, até hoje, pelos povos primitivos, como, por exemplo, os índios no Brasil. Cada nome que eles dão aos filhos tem um significado especial. A palavra Emanuel, que é citada aqui como o nome do menino que vai nascer, é citada aqui nessa passagem de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Essa palavra é mais do que um nome, é um termo hebraico que significa literalmente Deus está conosco, como nós podemos ver, por exemplo, em Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23. Este significado é a própria história do Deus encarnado, Jesus Cristo. História que permeia as páginas da Bíblia, particularmente no Novo Testamento, e também permeia as nossas ideias, as nossas vidas. No prólogo do Evangelho de João, temos a seguinte declaração: O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Uma declaração parecida com essa está em João, na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Diz assim: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida, sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Tanto no Evangelho como na carta, João estava respondendo a afirmações heréticas diversas que já estavam surgindo no final do primeiro século, no sentido de negar a encarnação do Filho de Deus. Jesus correspondeu de fato ao nome que lhe foi dado por profecia, Emanuel. Ele esteve conosco em carne e osso. Veja também, por exemplo, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 18, onde Pedro diz: Nós vimos isso, nós somos testemunhas oculares de que Jesus esteve conosco. Na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz: Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E na mesma carta, o apóstolo afirma: Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Isso está no capítulo 2, versículo 20. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, Paulo diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Portanto, a encarnação é um fato estabelecido também para Paulo, que lhe dá um profundo sentido teológico nas suas cartas, principalmente em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, essa passagem que era também um grande hino da igreja primitiva. Jesus, que como o Filho era da mesma natureza de Deus, encarnou-se, humilhou-se e morreu por nós na cruz. Ainda que para nós este seja um mistério insondável, Jesus foi Emanuel também na cruz. Ali Deus estava também conosco. Na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 17, temos: Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas. Convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. O desconhecido autor dessa carta afirma que a encarnação foi a única solução encontrada por Deus para salvar o homem, porque foi dessa forma que ele não só se identificou com o homem infinito e pecador, como também o substituiu, sofrendo sua punição na cruz. Somente o Jesus Emanuel poderia ser o sacerdote perfeito e eterno. Veja também Hebreus capítulo 7, versículos 26 a 28. Em Mateus 28, 20, temos essa promessa de Jesus: Eu estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus já havia ressuscitado e estava a poucos minutos da sua ascensão aos céus, mas desejou tranquilizar seus discípulos, dizendo que não ia ausentar-se. Não tenham medo, eu continuo com vocês. Após a ressurreição, Jesus continua sendo o Emanuel. Embora já glorificado, ele continua conosco. Aliás, foi somente após a sua ressurreição que os discípulos experimentaram plenamente o fato de que Deus estava com eles. E, finalmente, o livro do Apocalipse nos fala que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, versículos 3 e 4. E ainda diz o mesmo livro que no céu estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e verão a sua face. Apocalipse 22, versículos 3 e 4. Essas passagens nos mostram que o Jesus Emanuel esteve, está e estará conosco. Ele é o mesmo Emanuel, ontem na encarnação, hoje ressurreto e para sempre exaltado à destra do Pai. Nesta última condição, entretanto, ele não precisará deixar a sua glória para estar conosco. Nós é que iremos para a sua glória para estar com ele eternamente. Amém?